Gravação fluindo. Boa noite a todos. Vamos. Bom dia, boa tarde para você que está assistindo a essa gravação depois. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma reunião do Clube dos Readers. Eu sou Jennifer Figueiredo e estou aqui com meu querido e amado sócio Rangel. Fala, Rangel. Fala, galera, boa noite a todos, bom dia ou boa tarde, independente do horário que você está assistindo. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro. Hoje, finalizando aí uma biografia, um livro gigantesco, acho que foi o livro com o maior número de páginas que eu li até hoje na minha vida. Só quero ler outro desse agora só o ano que vem, por favor. Mas estamos aqui hoje para falar sobre a finalização do livro e gostaria que vocês se sentissem à vontade aí em participar com a gente. Isso, e também a gente está com outros membros do clube aqui com a gente hoje. Como o Rangel adiantou, né? A gente está, ó. Chegamos ao fim no quarto e último encontro do livro do mês de março de 2023, que é o Snowball, a Bola de Neve, da Alice Schroeder. E a gente hoje vai ler a gente vai finalizar, que a gente terminou na semana passada, na página 550. E a gente vai hoje fazer algumas considerações a partir do subcapítulo Os Deuses Zangados, que é a partir da página 551. E aí, Rangel, dessa página em diante, tem alguma coisa que você queira compartilhar aí com a gente, que você mais gostou nesse meio tempo? Na semana passada eu acabei lendo um pouquinho mais, e foi o que me salvou, porque essa semana eu li um pouquinho menos. Mas eu gostei muito da trajetória que a autora traz para o livro. Ela começa desde lá da infância dele, desde o comecinho da vida dele em si, quem eram os pais, como é que ele era tratado em casa, depois na adolescência, como é que ele era na escola, e foi passando pelo casamento dele, foi passando por diversos momentos da vida dele que nos traz detalhes que só tem esses detalhes quem viveu perto dele naquele momento. E o engraçado é que parte do trecho que a gente leu essa semana fala sobre o atentado do 11 de setembro, que eu vi por um outro olhar, um outro ângulo. E era muito diferente a visão que eu tinha, por exemplo, dessa tragédia que aconteceu, porque a gente vivia olhando pelo lado de quem estava ali naquele momento, dentro do prédio. A agonia, o sofrimento, tudo que as pessoas estavam vivendo ali. Só que na visão do Warren, ele tava quase que num resort. Ele estava ali em um evento, jogando golfe com os amigos, e eles ligam a televisão e começam a ver o que está acontecendo. Isso me deu uma visão diferente do que desse acontecimento. Óbvio que isso ficou marcado, e a gente, mesmo não morando nos Estados Unidos, a gente conhece a história, a gente sabe o que aconteceu. Foi um evento que, sabe desses eventos que acontecem há milhares de anos atrás e a gente estudou sobre e a gente conhece? Esse não, esse a gente estava vivo, sabe? A gente viu na televisão acontecer, enquanto tinha ali um avião que se chocou com uma das torres. Pouco tempo depois veio outro avião e se chocou de novo. Então, isso marcou bastante a minha vida, acompanhar as notícias que saíam, isso eu via com um olhar. Depois que eu li o livro, nesse trecho específico, isso me deu uma outra visão referente ao acontecimento de fato. E óbvio que a gente vai falar aqui trechos que nos chamaram a atenção, mas a gente leu da página 551 até a 770. Então tem muito conteúdo ali, e desse comecinho eu queria salientar essa parte que me chamou muita atenção. Eu gostei muito também desse capítulo, porque ele mostrou uma visão bem diferente mesmo, né? A visão por um olhar. O que me chamou a atenção nesse capítulo foram vários trechos, né?
Mas o principal deles é que eu estava até dando uma olhada aqui na biografia na Wikipedia que tem dele, e o aniversário dele é dia 30 de agosto, ele é de 30 de agosto de 1930. E como eu não tinha me atentado à data de nascimento dele ao longo do livro, ele conta que nessa época dos atentados, ele estava organizando a festa de aniversário dele. Então, a festa de aniversário dele parece que, se não fosse no dia 11 de setembro daquele ano, ia ser próximo dessa data. E ia ser, né, uma festança que ele estava organizando, e aí veio o atentado, aí ele teve que remodelar todo esse processo. Acho que alguns dias depois ele chegou a fazer uma celebração, porque já estava meio caminho andado, mas ele deixou à vontade para as pessoas aparecerem ou não, né, se elas quisessem. Uma outra coisa também que me chamou bastante atenção e que eu não cheguei a salientar nenhum trecho específico desse capítulo, mas eu gostei muito, e eu até anotei aqui, porque nesse capítulo, deixa eu confirmar aqui, ele fala que é o capítulo 56, pelos ricos para os ricos, né? E ao longo de todo esse capítulo, ele faz um discurso que ele evidencia ele vai um pouco a par, né, do que a maioria vai fazendo. E como que ele vai a par, assim, diferenciado? Ele pega e nessa época o governo parece que queria diminuir a taxa sobre heranças de algumas pessoas que recebiam. E ele foi completamente contra. Fora a forma como algumas coisas conduziam, que a gente às vezes acha que só acontece aqui no nosso país, mas em outros lugares também acontece, né? De outra forma, mas muito parecido. Então, com aquela situação toda, muitas pessoas ficaram desesperadas, né? Porque suas principais fontes de renda, aquilo ali se teve o que teve a proporção para todo mundo, né? Abalou todo mundo por completo. E com as pessoas que são, né, menos privilegiadas, não foi diferente. Então, e mesmo assim, o governo, como desestruturou, ele porque queria ver uma forma de tirar dinheiro. E a primeira que ele faz, como em qualquer outro lugar, é taxar as pessoas que têm menos noção daquilo ali, que vão se importar menos, porque é só mais um imposto, não vão ficar questionando. E ele chega e coloca que ele era extremamente contra. Esse capítulo reforça que ele fazia questão de pagar todos os impostos que ele era um cobrado, né? Ele não gostava de ficar devendo ao leão de lá, vamos assim dizer, de nenhuma maneira. E que ele não via isso com maus olhos, como outras pessoas viam. Por quê? Porque ele entendia o papel dele naquele tipo de situação. Então, ele fez um discurso onde ele falou, questionou e peitou as autoridades na época, né, políticos, falando: vocês estão fazendo um governo de ricos para ricos. E essas pessoas aí que agora estão totalmente desestruturadas, como elas vão ficar? Vocês precisam pensar e remodelar essa sua forma de ver. Então, eu achei bem legal, assim, esse capítulo evidenciou, assim, um lado bem honesto, né, bem, no caso, justo, como ele realmente demonstra ao longo de todo o livro, né? E uma das coisas que reforçou um pouco esse lado de justiça social nele foi a Suzy, a primeira esposa dele. A Suzy, ela era uma pessoa que era extremamente filantrópica, tanto que foi ela que ficou durante muitos anos à frente da fundação, né, do Buffett, a Buffett Foundation, e isso ele só reforçou. Lá na época do discurso de Martin Luther King, ele reforçou esse lado dele, e nessa situação ele reforçou mais ainda. E eu achei bem legal. Só que eu queria voltar um pouquinho, porque essa última parte, ela começou para mim bombástica. Então, tipo assim, logo nesses primeiros... O primeiro capítulo, a partir da página 550, é o 49. No capítulo 50, é um capítulo onde mostra que quando ele conheceu Bill Gates. E ali ele vem cheio de insights que para mim ficou fervilhando. Então tinha muita coisa ali que eu queria trazer, só que a gente tem um tempo muito curto e não dá para poder trazer. Mas uma coisa me chamou muita atenção, que foi na página 574, que foi quando eles pegaram a mesa no jantar, ele conhecendo Bill Gates na época,
Bill Gates faz uma seguinte pergunta. O Bill Gates pai faz a seguinte pergunta: que fator as pessoas achavam mais importante para terem chegado aonde chegaram na vida? O Warren disse foco. E o Bill disse a mesma coisa. E aí ele percebe que as pessoas não entendem essa parte de foco da mesma maneira como ele e como o Bill estavam entendendo. Aí ele vai destrinchando, que seria o foco. Aquele tipo de foco inato não podia ser emulado. Significava a intensidade, que é o preço da excelência. Significava a disciplina e o perfeccionismo apaixonado que fizeram de Thomas Edison o exemplo do inventor americano, do Walt Disney, o rei do entretenimento familiar, e de James Brown, o padrinho do soul. Significava a profundidade do compromisso e a independência mental que fizeram com que Janet Hankin fosse a única deputada no Congresso a votar contra a entrada dos Estados Unidos em ambas as guerras mundiais e enfrentar a ridicularização generalizada. Significava obsessão determinada por um ideal. E aí, quando eu li esse trecho bate com tudo aquilo que ele mesmo fala sobre como algumas pessoas sempre questionaram como que ele conseguiu chegar até lá. O que a gente comentou na última vez, que parecia até, como eu comentei, que a forma como ele ia até as coisas que ele buscava era uma forma obsessiva, né? Mas era um obsessivo para o positivo, em termos dele conseguir o que ele almejava, ele interpreta como foco. E esse foco dele é você ter a disciplina necessária, né, para poder chegar até o seu objetivo. E você continuar lá até você chegar. Então, esse tipo de foco, ele entendia que nem todas as pessoas conseguiam entender a profundidade disso, entender o quanto isso seria poderoso se ela aplicasse na vida delas. E nas devidas inúmeras palestras que ele chegava e falava, né, e fazia ao longo do tempo, ele tentava reforçar isso nos estudantes, para eles terem foco, para poder ter disciplina e constância, para poder chegar aonde eles precisam. E a gente já leu inúmeros livros aqui de pessoas diferentes, que a gente faz o quê? Que a gente vê que elas chegaram até lá justamente tendo esse foco dessa forma como ele chega e ele coloca, sendo disciplinados, tendo constância. Por quê? Quando você tem a constância, você vai saber performar. E quando você souber performar, você vai conseguir fazer aquilo ali cada vez de maneira melhor, sem tirar o foco de onde você quer. Então, eu achei assim que é muito legal essa forma como a autora colocou, e como ela faz um paralelo com diversas coisas que a gente já leu aqui. E é necessário, e é legal a gente ler e reler de formas diferentes de se colocar, porque uma hora isso pode entrar melhor para mim, melhor para você que está assistindo, melhor de outra forma, porque às vezes uma pessoa falando uma linguagem técnica, não vai fazer sentido para você. Mas quando você coloca para outras pessoas de outras formas, aquilo ali vai começando a ter um sentido melhor. E aí você pode ir adaptando. No início, por exemplo, para mim, para eu poder conseguir fazer um paralelo entre a minha vida de Warren Buffett, eu tinha que pegar pontos em comum de formas de pensamento. E ele pensa matematicamente, ele é ótimo na área de exatas, eu sou um fracasso, um fiasco. Então, a forma acelerada dele de pensar nesse sentido é anos-luz. Eu nunca conseguiria acompanhar. Mas hoje, entendendo como ele constrói esse pensamento, e como com coisas básicas de beabá, como, por exemplo, olha, para eu poder conseguir fazer esse cálculo assim, eu foco nisso, nisso e naquilo ali. Eu faço isso e isso aí com constância. E até em outro trecho ele chega e coloca que, tipo assim, ele é uma criatura de hábitos mesmo. Que é o quê? É manter uma constância de você não, como é que a gente fala? Não fazer diferenciação não é não fazer diferenciação. É você não tornar diferente aquele tipo de ambiente. Você não está mudando de opinião, mudando sobre alguma situação tão rápido. É você dar tempo
para as coisas crescerem, para as coisas você plantar, para você poder colher, né? Toda vez que a gente planta, a gente tem um tempo para poder colher. E quando ele fala sobre foco e constância, determinação, é justamente isso, né? Que é outra forma de você entender. Não adianta você ficar toda hora modificando a sua forma de pensar. Ah, não deu certo, não foi isso, não deu certo, não foi isso. Não, peraí. Não deu certo? O que não deu certo? Vamos ver. Ah, então beleza. Se você vê que é necessário modificar porque aquilo aí já não faz mais sentido para você, aí já é outra situação. Mas a situação dele, o foco sempre foi o mesmo, que foi o quê? Fazer a bola de neve dele ficar rico. Então, o foco nunca mudou. Sempre foi para poder fazer a riqueza, para ele virar, ter mais dinheiro. A única coisa que pode ter modificado é a forma como ele ia chegando até lá. O legal desse pensamento é que, por exemplo, nosso cérebro ele reconhece padrões. Então, se a gente não tomar cuidado com aquilo que a gente faz todos os dias, isso vai acabar virando um hábito. Por exemplo, a pessoa tem o costume de todo dia, quando acorda, beber um copo d'água. De tanto ela repetir, ela vai acabar que o dia que ela não beber, aquilo vai fazer falta. Na cabeça do Buffett, o que acontecia? Ele já tinha essa meta, esse foco, e ele só praticava todos os dias. Tanto que ele começou a ler muito novo, muito novo. E isso, desde quando ele ficou velho, ele tinha o costume, o hábito de pegar o jornal pela manhã e ler. E chegou numa época que a tecnologia estava um pouquinho mais avançada, o que ele fazia? Ele tinha conhecidos ou contatos dentro ali do jornal, e ele ou recebia o jornal mais cedo do que todo mundo, ou ele ouvia por telefone a notícia que ia sair. O interessante desse trecho que eu separei é que quando teve lá o acontecimento do 11 de setembro, na hora que aconteceu, que ele estava assistindo a televisão, a cabeça dele, com o foco que ele sempre teve, foi de ligar para as empresas de seguro, as empresas, tudo andava ali em torno do que ele gostava de fazer, que era trabalhar com ações. Então, quando aconteceu aquilo, meio que já foi automático ele pegar e ver de outro ângulo. Ele, talvez as pessoas podem olhar e dizer assim, ele estava só pensando em ganhar dinheiro. Mas foi exatamente esse foco que ele colocou para a vida dele. Então, tudo à volta dele, ele via formas de ganhar dinheiro. Só que, como a Jennifer falou, ele tinha alguns princípios, alguns valores que ele não abria mão, ele não arredava o pé. Olha, o livro é tão rico em detalhes e a vida dele toda, se a gente pegar cada ponto-chave aonde ele deu um passo atrás porque ele achou que aquilo era errado, ou ele cobrou de alguém uma coisa que era certa e a pessoa estava fazendo errado. Ao longo do livro todo a gente vê coisas desse tipo, mas lá está. Já era dele, sabe? Desde quando ele crescia, desde quando ele era pequeno. Uma coisa que me fez abrir os olhos foi que, se você estuda hoje para fazer alguma coisa, quanto mais você estudar em cima daquilo, melhor você vai ficar. Ok. Agora, por que um cobrador de ônibus faz uma conta rápida para dar o troco? A passagem é R$ 2,70. Se você dá R$ 10 para ele, na hora ele já sabe quanto que tem que te dar de troco. Para algumas pessoas que talvez não trabalhem fazendo cálculos, o pessoal vai ficar, peraí, 2, 3, 4, 5, 6 e, peraí, 75 é 35. Sabe, a pessoa demora um pouquinho para fazer esse cálculo. Mas por quê? Porque ela não está habituada. O cobrador de ônibus não, toda hora ele está ali, dá um troco para esse, dá um troco para aquele. Da mesma forma para aquilo que você quer fazer para a sua vida. Eu quero ser dentista. Tá bom, você vai ali pegar o livro, vai estudar, vai fazer a faculdade, mas você só vai ter a maldade em si quando você se jogar dentro da profissão. Quando você está no meio das pessoas que estão com você, que são dentistas, que falam disso. Às vezes tem um tipo de tratamento que saiu lá nos Estados Unidos que você ainda não conhece, mas
A pessoa que está no meio ouviu falar, pronto, agora você já está sabendo que existe um tratamento novo para aquilo. Isso é para qualquer área. Eu gostei muito de ler esse livro justamente pelo fato de eu estar no ambiente, sabe? Parece que eu faço parte ali daquele mundo. E não tem outra forma para mim de aprender do que essa. Isso é um conhecimento que já está aí há muito tempo e eu demorei muito para ler, mas com o Clube do Livro eu consegui iniciar e finalizar a leitura desse livro, que é muito bom. E teve outro trecho também que eu queria muito reforçar aqui, que é um capítulo que eu mais gostei assim no livro. Quer dizer, tem vários, né? Mas esse foi o que mais me chamou a atenção, porque eu gostei, que foi o capítulo 53, do gênio. Essa historinha do gênio, ele sempre colocava praticamente em todas as palestras que ele fazia, principalmente quando ele fazia com estudantes, né? Que ele queria motivar. Aí ele contava o seguinte: Buffett estava sempre atento para não cair no que Munger chamava de complexo de botão de sapato, ou seja, evitava pontificar sobre todo e qualquer assunto simplesmente por ser especialista em negócios. Mas em meados de 1990, tanto ele quanto Munger estavam começando a receber e a responder um número crescente de perguntas sobre a vida em geral. Ele normalmente contava atletas e estudantes, quase subiu, universitários, com quem falava periodicamente a fábula do gênio. Quando eu tinha 16 anos, só pensava em duas coisas: garotas e carros. Dizia Buffett usando uma pequena licença poética, para deixar de fora a parte sobre o dinheiro. Eu não era muito bom com as garotas, então pensava em carros. Pensava nas garotas também, mas eu tinha mais sorte com carros. Digamos que ao completar 16 anos, um gênio tivesse aparecido para mim e que ele tivesse dito: Warren, vou dar a você o carro que você quiser. Estarei aqui amanhã de manhã com um grande laço de fita amarrado em volta dele, novo em folha, e será todo seu. Tendo ouvido muitas histórias sobre gênios, eu perguntaria: qual é a cilada? E o gênio responderia: só existe uma cilada. Esse é o último carro que você vai ter na vida. Portanto, vai ter que durar a vida toda. Eu teria escolhido o carro, mas qual seria o efeito de saber que ele teria que durar a vida toda? Eu leria o manual umas 5 vezes. Manteria o carro sempre guardado na garagem. Se houvesse o menor arranhão, mandaria consertar imediatamente para não enferrujar. Teria todo cuidado com aquele carro, porque sabia que ele teria que durar a vida toda. Essa é exatamente a posição de vocês em relação à sua mente e o seu corpo. Você só tem uma mente e um corpo. E eles têm que durar a vida inteira. É muito fácil fazê-los funcionar por anos. Mas se vocês não cuidarem dessa mente e desse corpo, eles estarão arruinados dentro de 40 anos. Exatamente como o carro estaria. O que vocês fazem agora, hoje, é o que determina como a sua mente e o seu corpo vão funcionar daqui a 20 ou 30 anos. E eu gostei muito dessa fábulazinha, por quê? Porque ele reforçando que o que você pensa hoje, como você age hoje, que era a forma como ele já agia na vida dele, principalmente em nível de negócios, ele já entendia como isso ia se refletir lá na frente, né? Então, assim, a gente precisa pensar no que é chamado longo prazo. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente coloca para dentro do nosso corpo, o que a gente coloca para dentro da nossa mente. A gente alimenta os dois, não só com alimentos físicos, né? A gente também alimenta com tudo aquilo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente lê, né? A gente está lendo essa biografia é porque a gente está alimentando nossa mente e enriquecendo mentalmente, porque a gente quer. E o que você está fazendo com o seu tempo livre? E como que você está se alimentando? Você está pensando no amanhã ou você está pensando que você só vai durar hoje? Porque se você não pensar no amanhã, só está pensando no hoje, vai ficar difícil, porque o amanhã vai chegar. E aí, como é que você vai estar lá no amanhã? Tem um Reels no Instagram que o pessoal fala assim, foi nessa de
Você morre e deixa tudo aí, que eu não tenho nada e também nem morri. Vocês já viram? É justamente sobre isso. A pessoa pensa só no agora. Mas e aí? Você vai ter esse corpo e essa mente para sempre, até o último dia da sua vida. E o legal desse trecho que você mencionou é que ele inicia falando sobre os botões, a parábola dos botões. E a galera que leu o livro com a gente viu que lá em cima, nos outros capítulos, ele explica o que são esses botões. Ele fala que era um rapaz que trabalhava, tinha uma loja de fazer sapatos, e existiam sapatos com botões. Só que ele comprou todas as outras lojas que faziam sapatos com botões de todos os lugares. Então, o mercado ficou monopolizado. Só ele fazia sapatos de botões. Só que, por fim, hoje a gente sabe que não existe sapato de botão. A gente usa sapato com cardaço. E logo ele usa de ilustração essa parábola para ensinar para a gente sobre se você quer ter uma renda ou se você quer fazer algo, a gente precisa escolher muito bem, porque depositar todas as nossas fichas, a nossa confiança, tudo que a gente tem em uma única coisa, isso é se expor muito, como o Thiago Nigro fala, ao risco da ruína. A pessoa ela já trabalha, mas quer fazer um extra. Isso seria um segundo salário. Isso é o primeiro passo para quem quer sair dessa zona comum que a gente vive, de trabalho o mês todo, aí paga as contas e não sobra nada para usufruir. Mas aí trabalha de novo, paga as contas no final do mês, sabe? Fica esse ciclo vicioso. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, que é justamente essa parábola que o Buffett conta, é que se você colocar todas as suas fichas, depositar todas as suas confianças apenas em uma coisa, você ali se torna mais vulnerável ao fracasso. O legal disso é que, por exemplo, a gente lê isso que ele falava para alunos da faculdade de Harvard, por exemplo, sabe? E como? Em que universo eu teria esse tipo de conhecimento, sabe? Então, é isso que me fascina na leitura desse livro. Eu me sinto mesmo dentro do ambiente, e isso me explode a cabeça, sem dúvida. Eu não sei se a Aline queria falar, está mutada. Jennifer. Essa parte que a Jennifer falou foi justamente a que eu, né, coloquei no meu status hoje, né, falando, né, dessa questão, né, desse cuidado, né, e assim, logo, até no final do capítulo também, no final do livro, ele fala sobre essa mesma palestra, né, sobre os alunos, né, né, das diversas faculdades que iam, né, ouvi-lo, né. Então, assim, dessa questão de investimento, né, de cuidado, né, e ele sempre fala de começar cedo, né, começar cedo isso. E também, só que um detalhe, né, essa questão, né, do cuidado com o corpo, né, o Ori também, ele tem, né, as questões dele, né, da alimentação que ele come, né, as frituras dele, a Pepsi, né, acho que de repente o segredo está aí, né, da gente consumir mais Pepsi ao invés de Coca-Cola. Mas assim, ele, só que ele é aquela pessoa que as pessoas vão escutar. Eu lembrei até de uma outra parte, né, que eu não lembro se foi qual capítulo, né, foi que ele falava que ele chegou num ponto, né, num patamar tão alto, né, que ele poderia falar qualquer coisa que as pessoas iam escutar, né? E quando ele era novo, né, ele falava, né, coisas tão, né, focadas ali, direcionadas para a área, para o ramo, e as pessoas não davam credibilidade. Ele chega a fazer essas reflexões, né? E aí hoje, né, o que ele conseguiu com a credibilidade dele era tão grande que ele falaria, né, algumas coisas e as pessoas iriam, né, em busca, né, iriam colocar, né, fé ali por conta da fama, do que ele alcançou, sendo ele o que ele é, né? E assim é engraçado essas reflexões nesse sentido, né?
de como é importante o que você fala. Né? E ele sempre, né, se atentou a isso, né? Por mais que, né, por exemplo, essa questão da alimentação, de cuidar do corpo, que ele, né, tinha uma forma dele de lidar com aquilo, mas ele estava passando, né, o que realmente deveria ser, como deveria acontecer, né? E assim, pela vivência dele, né, tanto nos negócios, tanto na vida pessoal, né, que foi algo que ele, ao longo do tempo, começou a colocar no discurso dele, que era algo que ele não falava, né, que ele só falava, né, voltado mesmo para as questões financeiras, e depois, com o passar do tempo, com as experiências, ele começou a colocar essas questões pessoais, né, nos discursos dele para os jovens, né, foi basicamente por conta da experiência dele de vida, né, em meio a esses negócios. Eu só ia reforçar, complementando, e eu estava até separando um trecho aqui, que ele fala sobre também, além de reforçar o que eu falei sobre ser uma criatura de hábitos, né, que fala que seriam hábitos arraigados, ele também fala sobre a forma, um pouco mais sobre a forma dele olhar sobre os aspectos, tanto do lado profissional quanto do lado pessoal. Ele fala sobre as 20 perfurações dos investimentos. E se eles entendessem, se os estudantes entendessem aquele tipo de abordagem, começassem a aplicar, eles ficariam muito ricos. Aí ele coloca, se achasse que tinha um cartão com apenas 20 espaços a serem perfurados durante a sua vida, a cada decisão financeira usaria uma perfuração. Você resistiria à tentação de brincar com algumas coisas. Você tomaria mais decisões boas e importantes. Ele também usava as 20 perfurações para guiar a própria vida com a menor quantidade possível de mudanças de rumo. E aí reforço que eu falei, que ele era uma pessoa que gostava de hábitos, né, e de manter aquela constância. Se vai usar uma cor, manter aquele padrão de cor, aqui ele coloca a mesma casa, a mesma mulher por 50 anos, ele não tinha desejo de comprar imóveis, carros, em símbolo de riqueza, então ele mantia esse tipo de hábito. Mas que reforça que ele era uma criatura de hábitos, né? Mas o que eu achei mais legal nesse trecho é a forma de você pensar, tipo, se você entender que sua vida ela é finita, né? Ou seja, vai ter um momento em que você realmente não vai mais estar aqui, você não vai acordar mais, você pensar no que você fez até lá, se o que você fez valeu a pena, se o que você fez foi produtivo para você, se o que você fez tudo o que você gostaria de fazer, né? E se foi realmente assim, produtivo para o mundo até. Hoje eu penso nisso desde alguns anos para cá, eu venho pensando em, cara, o que eu estou fazendo hoje na minha vida está acrescentando só para mim? Eu não acho que eu seja uma pessoa que precisa só acrescentar para mim, né? A ideia do clube, a ideia de fazer essa troca é porque eu quero acrescentar e atingir mais pessoas. Eu quero que mais pessoas consigam desenvolver essas formas de pensar, desenvolvam suas próprias formas de pensar, e eu só vou conseguir fazendo isso compartilhando a minha, né? Porque muitas vezes a gente não consegue parar para pensar sobre uma ideia porque aquilo nunca passou na nossa cabeça. Eu, há pouco tempo, trazendo por uma experiência pessoal, há pouco tempo, eu passei uma situação que, em família, né, familiar, que eu estava me sentindo assim, eram coisas que eu fui conversar com o Jorge, tive uma decepção muito grande com um parente, e aí ele falou assim, nossa, mas isso tudo a pessoa sempre fez. Estava aí fazendo na sua cara, sempre demonstrou isso, não demonstrou nada de diferente. Mas a forma como eu via, como eu interpretava as coisas que ela fazia, era diferente para mim. Para ele já interpretava dessa forma que eu consigo interpretar antes. Então, para que fosse possível eu conseguir enxergar, conseguir sair do meu outro ponto, eu tive que o quê? Eu tive que sofrer um baque muito grande, né? E eu tive que trocar uma ideia com uma outra pessoa sobre a forma como a gente pode também enxergar aquela situação, né? É aquilo, você pode ver a situação sobre o aspecto positivo e sobre o aspecto negativo, e escolher,
Eu estava escolhendo só o lado positivo, mas estava ignorando completamente os lados negativos e, ao ignorar esses lados negativos, eu estava me ignorando. E aí estava fazendo uma coisa que ele fala muito bem no livro e que hoje eu trago para mim. Eu estava abrindo mão de coisas que são importantes para mim, valores para mim. E aí, quando você abre mão de valores para você, você está se negligenciando, você está se deixando de lado em prol do outro. E quando isso acontece, pode ser com qualquer pessoa, seja parente, seja amigo, seja companheiro, seja mãe, seja pai. Você está se deixando de lado, você vai sofrer. Você pode sofrer agora e se libertar disso, ou você pode sofrer mais para frente e ir arrastando esse sofrimento. Só que isso não vai acabar bem para você. Então, o melhor é você chegar e identificar isso e identificar, se você quiser uma resposta diferente, tu vai ter que mudar. Aí, o que eu fiz? Eu tive que mudar com a pessoa. E, assim, para mim, é doloroso porque é parente, né? Mas eu faço com a consciência tranquila de que isso é importante para mim, de que isso é o melhor para mim, porque eu estava sempre vendo só o lado do outro. Eu não estava vendo o lado, meu lado, estava deixando meu lado de lado. E a pessoa, como às vezes eu falo para minha mãe, que a Aline bem falou, que ele reforça hoje reforça não só hoje, né? Já há um bom tempo de você cuidar de corpo, de mente, mas o Warren era uma pessoa com hábitos e paladar infantil. Então, ele é uma pessoa que, se você chegasse e falar assim, se o exemplo arrasta, o exemplo dele vai me levar para poder eu ser morta amanhã, porque não dá para poder com hábitos alimentares assim, né? Mas eu falo sempre da minha mãe, e nós temos essa tendência, eu tenho muito dela, tenho muito do meu pai, muito da minha mãe, óbvio. E como eu aprendi com eles, eu também repasso isso para eles, né? E o choque aqui em casa é isso. E aqui, da parte dos dois, eles sempre foram muito acolhedores, sempre ficaram muito vendo o lado do outro e esquecendo deles. E do outro lado, é só meu, meu, meu. Então, eu equilibro o lado do Jorge, vamos ver o lado do outro, e ele equilibra o lado do meu, pô, vai ver o seu. E aí, quando eu paro para isso, eu falo assim, caraca, olha só o que está acontecendo, a pessoa só falta bater na minha cara, eu falo, não, parou, não. E aí eu falo para ela assim, a senhora precisa ver o seu lado, porque ninguém vai ver. Só a senhora sabe o que a senhora está passando, só a senhora sabe o problema que é. E não fica pensando que os outros vão ter pena de você, porque não vai. E eu não estava colocando isso em prática. Eu não estava colocando isso em prática em prol de fazer uma outra coisa. É não ter um desgaste com família. E aí eu falei assim, não, parou. Qual é o objetivo disso? Não tem objetivo. Está sendo ruim para mim, não está sendo prazeroso, não está trazendo benefício para ninguém, porque todo mundo está percebendo a situação como uma situação hiper chata. Resultado, eu fui lá, falei, verdade, isso aqui é importante para mim. Isso aqui é importante para mim, então eu preciso botar em prática isso aqui. E fui lá e coloquei. Então, eu achei legal porque isso reforça essa parte dele, né? De chegar e de ser. E esse outro trecho também, ele fala sobre um outro legal, que é uma responsabilidade afetiva, quando ele fala sobre essas 20 perfurações, ele fala assim, algumas perfurações acontecem quando ele perfurava o cartão de alguém, essa pessoa se tornava parte dele e essa decisão era permanente. Então, bate muito com o que a Aline falou do poder da palavra dele. Ele entendia o quanto era importante ele saber o que ele estava veiculando, o que ele estava verbalizando, porque ele sabia o quanto aquilo ali ia bater numa pessoa. Então, ele tinha noção da responsabilidade de como as palavras dele iam chegar até as outras pessoas. Coisa que, quando eu iniciei o Clube do Livro, eu não tinha, sabe, meio que essa noção. Hoje, eu paro para poder me preparar melhor para poder vir aqui falar, sabe, para vocês, para poder trocar uma ideia aqui com os meus colegas. Por quê? Porque eu quero passar uma noção legal, um insight legal, quero me fazer entender da melhor forma, né? Por quê? Porque provavelmente o que eu vou falar
pode chegar e pode fazer você tomar um baque na sua vida. Pode ser o que você estava esperando, que você talvez já tinha uma noção, mas não conseguia falar em voz alta, ou que você já estava passando na sua cabeça, mas talvez você achasse que você estava maluco de pensar daquele jeito, porque eu aqui vivo pensando isso. Tem muitas coisas que eu gosto de verbalizar aqui, que eu acho que se eu guardasse só para mim, eu ia falar assim, nossa, eu acho que só eu penso assim. E aí, quando a gente coloca para o mundo, a gente vai descobrindo que não é só a gente que pensa assim, outras pessoas também pensam assim. E está caindo o mundo aqui agora. E aí, eu acho legal porque isso mostra o quanto ele tinha noção dessa responsabilidade, o quanto ele tinha noção da palavra dele, que a palavra dele iria atingir, né? E essa forma também de pensar mais prática sobre, cara, preocupe-se com o que você está fazendo, né? Reforça, preocupe-se com o que você está fazendo hoje, porque isso vai refletir no amanhã em todos os seus passos. Tem alguém observando. Essa é uma coisa que, assim, eu antigamente, eu não estou falando muito, mas eu vou resumir agora. Antigamente, eu era o tipo de pessoa que eu tinha uma noção disso, porque eu fui criada nesse tipo de situação para poder observar como as pessoas me observavam. E acho que talvez essa criação dele foi mais ou menos parecida nesse sentido. Só que a minha foi feita de forma que eu agradasse as pessoas, que eu fizesse pelas pessoas, para as pessoas. Ele aprendeu a fazer para ele. E se não fosse legal para outras pessoas, elas que ficassem pelo meio do caminho. E que é isso que uma pessoa que foi nascida e criada vai poder fazer pelo outro, para o outro, para agradar, e agora vai mudar, a pessoa não consegue funcionar. A pessoa fica, opa, e agora, o que eu faço? Né? Então, assim, quando você chega e você para poder pensar nesse sentido de criação, fica muito mais assim, claro para mim, sabe? Algumas coisas. E eu gostei bastante desse trecho. Acho que logo em seguida, né, teve um outro trecho também que, né, só pegando um gancho, né, no que você falou, né, nessa questão da palavra, né, do que a gente fala, né, dando um exemplo assim bem claro, né, por exemplo, eu posso, né, vamos dar um exemplo, né, eu posso querer, né, minha casa muito limpa, e aí eu tenho um filho, e assim, para o bem desse filho, eu vou ficar sempre falando, limpa aqui, limpa ali, limpa aqui, não deixe isso sujo. Então, a minha experiência, né, vai ser uma, né, com a limpeza, e a experiência do meu filho vai ser outra, talvez uma experiência mais dura, mais assim, focada só naquilo, né? Talvez eu possa, né, traumatizar e criar uma criança, né, um adulto fissurado, né, naquela questão de limpeza, porque a vida toda, né, teve. Então, assim, um exemplo, assim, um paradoxo são das pessoas que naquela época, junto com Ora, também eram ricas. Nem todo mundo era igual a ele nesse quesito. Por quê? As pessoas, né, de repente, não tinham um cuidado que ele tinha de como transmitir, né, o caminho para chegar à riqueza. Né? Teve algumas pessoas até que ele citou, né, que eram um pouco arrogantes, que agiam de formas diferentes, e assim, alcançaram aquele patamar da riqueza, mas não tinha o carisma que ele tinha, né, e que ele tem até hoje, porque a forma dele lidar e falar sobre aquilo ela era totalmente diferente de outras pessoas que acabaram alcançando o mesmo patamar, porque ele sempre teve esse cuidado na questão da fala. E esse cuidado com a fala é o que levou ele, né, digamos assim, encantar as pessoas, porque ele tinha esse diferencial, né? E aí eu até coloquei uma outra parte também, que você não leu, Jennifer, mas eu coloquei aqui, no meu status também, que era aquela parte que ele fala assim, é esse o teste supremo de como você leva a sua vida. O problema do amor é que você não pode comprá-lo. É possível comprar sexo, até jantares em sua homenagem, e panfletos que dizem que você é maravilhoso. Mas a única maneira de conseguir amor é sendo digno de amor. É muito irritante quando se tem muito dinheiro, né? Seria bom se pensasse que era só fazer um cheque, vou comprar $1.000 de amor. Mas não é assim que funciona. Quanto mais amor se dá, mais se recebe,
né? Então, nas palestras dele, ele passa essa consciência também, né, para as pessoas em relação, né, nesse sentido, né, ao amor. E tem outra, né, que ele fala também, perguntam para ele, né, qual o objetivo quer dizer, sobre o objetivo, né, da vida, né, tem em uma das palestras, perguntam a ele. E aí ele sempre fala, o objetivo da vida é ser amado pelo maior número de pessoas possíveis entre aquelas que você deseja que amem você. Então, assim, é possível até perceber que, por mais que tenha essa questão, né, da riqueza, dos contatos, né, que eles têm que fazer o network deles, ele tinha sempre, né, mantinha próximo dele aquela patota dele, entendeu? Que tinha, né, uns pensamentos semelhantes, que ele agia igual, então ele não perdia, né, essa essência, né, digamos assim, que talvez outras pessoas, né, por conta, né, da ganância, né, se deixasse levar, né? Então, assim, ele tinha esse diferencial, né, que ele gostava de manter ali os mesmos ciclos de amizade, estar ali entre as mesmas pessoas, né? Enfim, ele tinha a patota dele, né? Ele agregava, gostava de agregar, que até no final do livro ele faz, né, outras articulações, porque a mente ela vai mudando, né? Ele vai tendo outros tipos de divisão, porque o mundo dos negócios também muda, né, com a chegada da internet, né, que né, como o Rangel fala, pela leitura do livro, a gente, né, consegue acompanhar essa mudança, né, que é o avanço da internet, a informatização e tudo mais, e aí faz com que ele comece a pensar também naquele ritmo, né, de outra forma, mas mesmo assim ele tenta manter sempre, né, a mesma dinâmica, né, do início, né? Legal que a única pergunta que eu tive na cabeça de vir para cá, para esse encontro hoje, para fazer para vocês, é se vocês gostariam de receber US$ 1 milhão a cada 5 anos. Vocês viram isso? Vi, É muito dinheiro. é muito dinheiro. Ai, mas eu também tinha separado esse trecho que a Aline separou aqui, que ela comentou, porque eu gostei também muito. E foi mostrando, né, modificando a forma como ele foi modificando também em si ao longo da vida, né? Porque a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo outras experiências, e é óbvio, diversas coisas que eu pegava e eu pensava lá atrás, eu já não penso mais da mesma forma, ainda bem. Porque senão a gente não teria essa mudança, essa constância, a gente não estaria como, eu não sentiria essa coisa de evolução, né? Tanto que o livro ele finaliza de uma forma bem legal, né? Falando sobre, que foi uma das coisas que mais chamou atenção, foi ele fazer a distribuição da própria Buffett Foundation em vida. Então, assim, ele fazer redistribuição da fortuna dele em vida e ainda continuar fazendo mais fortuna, para quando ele não estiver mais aqui, ele ainda continuar conseguindo ajudar muito mais gente. Então, isso mostra que ele também, como ser humano, evoluiu, né? E mesmo sendo uma pessoa da área de exatas, mesmo em alguns momentos podendo parecer para outras pessoas uma pessoa extremamente prática, calculista, até fria, mas ele tinha um coração. E esse coração foi amolecendo e ele foi vendo que outras coisas faziam mais sentido e começam a fazer mais sentido até do que aquele foco original dele. Mas é que tá, ele não tirou, ele não parou de seguir o foco dele. Ele só o quê? Foi ajustando a medida, foi ajustando a vela para poder comportar as outras coisas que faziam diferença para ele ao longo do caminho. Isso a gente pode fazer, não tem nenhum problema. Eu vou dar um exemplo aqui para a minha realidade hoje, uma forma de pensar que eu tinha antes, e uma forma como hoje eu agreguei, que hoje eu vejo como uma evolução. E outro dia eu vi um vídeo no TikTok que o rapaz, acho que era um psicólogo que era entrevistado no podcast, ele falava assim, não fique achando que o seu filho é uma extensão de você. Em que sentido ele colocava isso? Vou colocar nas minhas palavras. Muitas vezes a gente não, porque eu ainda não sou mãe, mas muitas vezes os nossos pais, né, as pessoas que são pais,
eles acabam colocando que eles não fizeram alguns planos dele, que eles tinham lá atrás, quando eles eram mais novos, porque eles viraram pais, porque uma criança veio no meio do caminho. E aí aquele sonho ficou morto. Por quê? Porque eles tinham que cumprir com a criança. Então, eles colocam isso o tempo todo para a criança, isso é colocado como um fardo. A criança entende que meu pai não conseguiu fazer aquilo porque eu vim ao mundo. Um exemplo, hoje, como eu tenho na família, minha mãe não fez faculdade porque eu vim ao mundo. E ele fala até no vídeo, seu filho não pediu para vir ao mundo. E aí, eu acho legal, porque assim, eu concordei bastante com o que ele falou, que lá atrás, e ele fala também uma outra frase, ele usa uma outra situação, uma outra palavra que é, não faça seu filho sentir que ele é um estorvo. E lá atrás, eu usava essa palavra, eu achava que filho era um estorvo na vida. Eu achava que filho era um atraso de vida. Porque se você tivesse filho, você teria que parar toda a sua vida para poder se dedicar a ele, você teria que parar tudo, teria que para poder chegar, para poder você dar uma boa criação, para você poder fazer por ele, porque não daria para poder fazer por você e por ele. Porque era o que eu via. Todos ao meu redor tinham esse tipo de realidade, todos ao meu redor fizeram isso, todos ao meu redor colocavam dessa forma como se fosse pesado. E aí, por causa disso, eu peguei e internalizei que não queria ser mãe. Comecei um relacionamento sério com meu atual esposo, falando não faço a mínima questão de ser mãe na vida. E ele pacientemente falou assim, bora ver, lá na frente, se você continuar com o mesmo pensamento, vai dar certo. E aí, de uns anos para cá, eu percebi que o fato de eu não querer ser mãe estava associado a eu ter medo de muita coisa. E a eu ainda pensar dessa forma, porque eu achava que eu teria que parar de fazer as minhas coisas para poder criar a criança. E isso, na minha cabeça, não funcionava. Hoje, eu sou doida para poder ser mãe, só que hoje eu não fico pensando que eu tenho que parar uma coisa para poder ter outra. Eu vou ter que fazer dar certo para tudo. Essa é a mudança de pensamento. Que você, se é permitido, você tem que se permitir na evolução. E isso não vai atrapalhar os seus outros planos, se você se organizar para isso. Eu estou fazendo esse paralelo porque eu vejo, essa foi a forma de eu ver, com relação à mudança de pensamento que ele teve, normal. Por exemplo, mais para frente, nesse período que ele fazia esse tipo de discurso, ele estava passando pela perda da primeira esposa, que estava definhando pelo câncer. Então, assim, isso sensibilizou bastante ele. Ele, de uma hora para outra, ele passou de aquela pessoa que era cuidada para o cuidador. Então, isso modifica uma pessoa. Então, a ideia que eu estou colocando aqui é a seguinte: você você pode ter todos os seus sonhos, sim. Algumas coisas vão acontecer no meio do caminho, como eu falo, a vida acontece. Agora, se aquilo ali é um sonho, é um objetivo pessoal seu, você quer muito, cara, você vai ver e vai dar um jeito daquilo ali caber dentro da sua vida. Você tem que fazer caber, porque senão você vai chegar lá na frente frustrado. E a única pessoa com quem você vai poder ficar frustrado não vai ser com o mundo, vai ter que ser com você. Foi você que não conseguiu se organizar e se dedicar para isso. Porque a gente já viu aqui em outras oportunidades que isso passa pela autorresponsabilidade. E quando eu entendi esse conceito de autorresponsabilidade, eu me senti muito mais segura para entender que eu consigo, sim, dar conta de várias coisas. Eu só preciso organizar. O legal de estar fazendo parte desse clube do livro é que a gente já tem um acervo de livros lidos que nos dá uma base já para não falar muita groselha, sabe? Tudo que a gente está falando é com base no conhecimento que a gente já adquiriu até aqui. E, de fato, se você está assistindo a gente até agora, é porque você se interessa pelo assunto e você já está apto a fazer parte do nosso grupo lá do WhatsApp, que não é caro, tá? É acessível a todos. Quanto que paga, Rangel? Quanto que paga, que eu esqueci? Quanto que paga, Aline? Paga 0,00. É de graça? De graça.
Então, fica o convite para você que está assistindo a gente até aqui. Na descrição desse vídeo, aí pelo YouTube, você vai ter um link para acessar o nosso grupo do WhatsApp. E lá no grupo a gente já coloca os livros que a gente vai ler para o ano todo. Ah, Rangel, mas eu não tenho o livro que vocês vão ler. Relaxa, tem lá uma lista com os PDFs dos livros que a gente está lendo. Óbvio que tem ali uma variação de atualização, às vezes o autor atualiza ali alguma coisa e lança um livro novo, a gente disponibiliza ali o que está acessível para nós. Então, poxa, Rangel, mas eu não tenho tempo de ler, não dá, meu dia é muito corrido. Calma, tem os audiobooks também, que a gente, quando encontra, a gente disponibiliza. Então, se você está com a gente até aqui, se sinta convidado a fazer parte desse clube e seja muito bem-vindo. Tem mais alguma coisa que vocês querem colocar do livro que tenham chamado a atenção? Da minha parte, é isso. Assim, lembrando que, né, nada, né, em relação aos negócios, né, não eram tudo flores, né, que nesses capítulos finais, né, nem sei se é finais, né, eu sei que nessa última semana, né, a empresa, né, algumas empresas passaram por algumas crises, né, algumas situações turbulentas, né, e tudo mais, né, e ele estava sempre ali, né, ali firme, algumas empresas que ele fez investimento, né? E isso tudo ele soube, né? Ele fala muito da Coca-Cola também, né? Ele passou por ela, né? Das várias reuniões, né, que teve, aquelas mais importantes, onde, né, estava na moda fazerem manifestações, né, em relação a isso, e ele ali de frente com aquele novo cenário, né, com aquela nova forma de estar lidando, né, encarando com as situações. E que mesmo assim ele estava ali, ele sempre, né, se propôs a estar participando, né, estar de frente ali junto, né? Por quê? Porque eu acho que ele, né, como ele era um professor, acho que tudo também era um aprendizado para ele, né? Até essas novas situações, né, que começaram a acontecer, aquilo tudo, eu acho que ele aprendia muito e como, né, aquele espírito de professor, ele gostava também de passar o conhecimento, né, como ele sempre estava falando, ele tinha muito essa questão de estar ensinando, né, eu acho que isso faz parte dele, e assim, uma coisa que a gente tem que, né, concordar é que quando a gente aprende, né, quando a gente ensina, a gente aprende ainda mais. E talvez isso aconteceu com ele a vida toda, porque ele estava sempre ensinando, ele estava sempre passando o conhecimento. Então, ele estava sempre aprendendo ainda mais, evoluindo e melhorando a forma dele mesmo fazer, né, o conhecimento dele, né, por conta desse espírito de ensinar, né, de passar, de transmitir esse conhecimento. Então, esse também era um diferencial dele, porque ele não guardava o conhecimento todo para ele ali e deixava ali numa caixa e só ele era detentor daquilo, não. Ele gostava de estar ali junto com todo tipo de pessoa ensinando, passando, né, para o futuro, todas as coisas que ele estava ali aprendendo, o caminho, né, ele gostava de semear ali, né, estilo Jesus Cristo, né, botava ali os passos para você alcançar, né, a plenitude ali, né, do saber, do dinheiro, né? Mais ou menos assim. É bem por aí. A única coisa que eu queria acrescentar foi no último capítulo mesmo, 62, também veio trazendo bastante insight, bastante enriquecimento, né? Ele reforça que o Warren era o tipo de pessoa que sempre visava não ter o risco da ruína, né? Sempre visava fazer qualquer tipo de transação com margem de segurança. E aí, na página 758 a 759, ele, num discurso, né, para um dos estudantes, uma desses discursos que ele faz, ele chegou e colocou o seguinte: seja ganancioso quando os outros estiverem amedrontados, e amedrontado quando os outros estiverem gananciosos. Mas não pense que você pode ser mais esperto que o mercado. Então, assim, nunca ache que você é o mais inteligente da mesa.
né? Mas, quando todo mundo tiver com medo, outro dia eu ouvi, e acho legal repassar, o Mark Steiner fala que o que vai chegar e que vai... O antídoto, né? Como se fosse o antídoto do medo, é o conhecimento. O que vai fazer com que você não fique mais com medo é você entender, conhecer aquela situação, e aí, a partir daquilo ali, você tendo certeza que é o que o próprio Buffett ele faz a vida inteira dele, né? Acho que ele irritava as pessoas de tanta certeza que ele parecia ter, mas é por quê? Porque ele estava sempre buscando conhecimento, estava sempre buscando a fundo saber o porquê do porquê do porquê do porquê. Então, ele não parecia ter medo, ele sempre sabia, né? Parecia saber do que ele estava falando justamente por conta disso. E é uma coisa que a gente tem que exercitar. Se a gente está com medo, vamos procurar saber por que a gente está com medo, vamos procurar saber como a gente faz para poder sair dessa situação de, estou com medo, não é bem isso que eu imagino, não sei sobre. Então, vá procurar aprender sobre, para você diminuir esse medo e até extingui-lo, né? E ele fala também uma outra frase que eu achei bem legal, que é: as árvores não crescem até atingir o céu, mas Buffett sentia que podia ajudar os novos brotos a se enraizarem. Então, assim, por mais que as árvores não atingissem o céu, a gente aqui, quando a gente vai regando, quando a gente vai, né, cultivando, cuidando daquilo que a gente tem, e no caso dele, eu entendo essa frase, né, quase como uma parábola, essa passagem, né, na verdade, como você está procurando se atualizar, você regando, você cuidando daquilo ali, porque com certeza você cuidando do que está na terra, do que está aqui, quando estiver lá no topo, você vai ter total noção de que está com saúde para estar lá no topo, né? No caso de uma árvore, como é que você pode ver que aquela árvore ela vai estar saudável? Porque você estava ali o tempo todo observando, estava o tempo todo cuidando, estava o tempo todo regando, dando os nutrientes necessários. Então, quando ela crescer e ela esticar, você sabe o que você fez. Então, mais uma vez, o conhecimento. E ele faz mais uma vez menção à famosa bola de neve, quando ele colocava sobre cristalização de hábitos, né? Comecei minha pequena bola de neve muito cedo. Se tivesse iniciado 10 anos depois, estaria numa situação muito diferente, em outro lugar da colina que ocupo agora. Portanto, recomendo aos estudantes que comecem o jogo um pouco antes. Não precisa ser muito antes, mas é melhor não começar depois dos outros. E os cartões de crédito, lembrem-se, realmente atrasam a partida. Então, eu gostei muito dessa passagem porque ele fala para a gente começar o mais cedo que a gente puder. O que é cedo para você? Você tem que começar quando você é pequenininho? Se você tiver condições, sim. Se você já tiver pré-determinado, focado, sim. Se você está lendo esse livro agora com a gente, está vendo esse vídeo agora, e você já está com 25, 30, 35, 40, 50, 55, o melhor horário para você começar é agora. Não tem outro horário melhor. Por quê? Porque o agora é o presente. Então, use o seu presente da melhor maneira possível. Perfeito. E é isso, gente, que eu queria acrescentar para a nossa leitura de hoje. Foi um prazer ter vocês aqui conosco, comigo. Obrigada, Rangel. Obrigada, Aline. Obrigada a todos vocês que assistiu. Já a partir da semana que vem, a gente já vai ler na próxima terça, né? Porque hoje a gente teve que fazer em um dia diferenciado. Mas na próxima terça a gente já vai ler o livro de Abril. Qual é o livro de Abril, Rangel? Você lembra? Eu sei que é do Thiago Brunet. Thiago Brunet. Como que chama o livro? Especialista em pessoas. A gente já vai estar disponibilizando essa semana o calendário de leitura, tá? Você que está aí assistindo a gente já pode acessar aqui no link da descrição, tem o link para entrar no grupo, e lá você vai ter acesso ao link onde já tem todos os PDFs de todos os livros até o final do ano,
E tem lá o livro já que a gente vai iniciar em abril. Quer iniciar uma leitura com a gente? Vem iniciar em abril aqui com a gente, tá bom? Estou dando uma olhadinha na lista aqui, a gente ainda vai ler Dá um Tempo, A Revolução dos Bichos, Me Poupe, O Poder da Ação, A Regra dos 5 Segundos, Pense e Enriqueça, esse daqui é sinistro, hein? Quem Mexeu no Meu Queijo e Pai Rico e Pai Pobre. Cara, ainda tem muito livro bom para a gente ler. Só E livro ainda... ruim, né? Oi? Só livro ruim, né? Para não dizer outra coisa. A questão é, chegar no final do ano, a gente vai ter essa bagagem de livros lidos. E a galera que não acompanhou ou que não entrou no grupo, infelizmente, vai estar a ver navio. Então aproveita, vem com a gente, ó. Abril tá aí, logo ali. Já vem iniciar, por quê? Melhor horário para iniciar, melhor hora é agora. Vem com a gente ler. Gente, muito obrigada. Beijo! Tchau.